Galera, seja bem-vinda ao segundo episódio do Athena Podcast. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram do nosso primeiro episódio. Com os irmãos Piologo. Que dentro da nossa perspectiva foi um sucesso. A gente conseguiu mais de 1.000 visualizações nesse canal, que é um canal novo, que está começando do zero. Então, obrigado a todos vocês que participaram. A gente conta com o apoio de vocês para continuar crescendo. Então, se inscreve nesse canal, curta, compartilhe, indique para os seus amigos, para a gente continuar trazendo conteúdo cada vez melhor aí e de qualidade para vocês. Hoje, no nosso segundo episódio, ele também é muito especial, pois a gente vai entrevistar um profissional com currículo de extremo peso. O cara é mestre em economia, graduado em direito, palestrante, especialista em liderança, professor da Universidade de São Judas e HSM University, e é conhecido como especialista em carreira, o Adailton Azevedo. Adailton, dá um oi pro pessoal aí. Fala aí, pessoal, uma grande honra estar aqui com o pessoal da Athena Podcast. É muito bom fazer parte desse projeto e a gente poder conversar sobre alguns temas que eu adoro falar, né, Tiagão? A gente estava trocando uma ideia aqui. Sim. Vai ser realmente uma tarde agradável de papos agradáveis. Sem dúvida, sem dúvida. Adailton, antes da gente começar, eu queria, né, além de agradecer todo o público aí, agradecer a produção aqui, que, né, a gente não faz isso sozinho, né? Primeiro, tanto agradecer você como convidado, é uma honra ter você aqui. E também agradecer o pessoal que não está nas câmeras aí, que fica por trás das câmeras, que é o Tamer, que é o nosso assistente técnico aqui, que cuida de toda a parte aí dos cortes, ele que faz toda essa estrutura aí linda que vocês estão vendo. Quero agradecer também ao Kainan, que é da nossa equipe de marketing, que faz todas as artes, que também ajuda em todas as campanhas de marketing. E o Cauê também, que faz a divulgação aí nas redes sociais, que consegue atrair todo esse público aí pra gente conseguir ter o sucesso aí que a gente tá tendo. E para comemorar, justamente como a gente tá feliz aí com esse projeto que tem dado tão certo, a gente vai fazer um sorteio hoje, que é o sorteio de 2 canecas, as canecas aí do Athena Podcast. Vou colocar aqui para vocês verem como elas são canecas bonitas. Adailton, fica tranquilo que a sua já tá reservada, tá? Opa, eu já tinha falado com minha esposa aqui, ó, faz parte do sorteio para ver se a gente ganha. Já tem uma reservada. Opa, não, então agora que você prometeu para sua esposa, eu vou ser obrigado a te dar 2, né? Não vou deixar ela com inveja de você aí. Ou então, né, na verdade eu vou mandar uma para você, eu tenho certeza que ela vai pegar para ela. Então, para não dar briga, Verdade. Para não dar briga, a gente vai mandar 2 para você. E também são 2 que a gente vai sortear, tá? Junto com um vale aí do iFood de R$100 para quem for o vencedor aí do sorteio, né? Pro pessoal que tá aí na quarentena, que não tá, né, podendo sair muito, etc. Então, pra você ficar em casa aí tranquilinho, respeitar a pandemia, a gente vai dar R$100 aí pro iFood pra pelo menos você passar uma noite agradável. Então, beleza, é isso. Adailton, eu já acompanho seus conteúdos nas redes sociais, no YouTube. Eu tô muito feliz, que eu sei que esse papo vai render muito, né, como você comentou, justamente por você ser um especialista em diversos assuntos que muito me interessa, né? Eu já estudei bastante, então acho que esse papo aí vai render bastante. A gente vai falar sobre vários temas, diversas especialidades, mas o foco principal é usar a sua experiência como especialista em carreiras para ajudar o pessoal aí que está assistindo, que está acompanhando o podcast. E automaticamente a gente vai entrar em temas como mercado de trabalho, empreendedorismo, liderança e até vendas. E eu sei que você é especialista em todos esses pontos. Mas para começar, eu queria que o pessoal te conhecesse um pouquinho melhor e eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Então eu queria que você me falasse um pouquinho da sua trajetória de estudo, né, que eu sei que é bem longa, e como você conseguiu ir aproveitando as oportunidades de mercado para entrar no mercado e ir crescendo. Hoje, né, você é um palestrante, criador de diversos cursos aí de apoio, tanto na parte de liderança quanto na parte de vendas. Mas como você chegou até aqui? Eu queria que você resumisse aí esse seu histórico. Vamos lá, Thiago, vou resumir bem, né, para a gente entrar na parte mais interessante, que é realmente falar sobre esses temas aí que é o propósito do nosso podcast aqui. Antes eu quero dizer para todos os espectadores aí que estão nos acompanhando, eu estou num ambiente aberto, eu estou de férias aqui, e aí tem alguns elementos
é um lugar muito bonito, mas tem alguns elementos que fogem do nosso controle, então de antemão já peço desculpa se vazar algum ruído, alguma coisa assim. Eu até peço desculpa de estar interrompendo suas férias. Ah, não, para mim é um prazer. Opa. E aí já começo falando um pouquinho dessa trajetória, com um aspecto que é ignorado pela maioria dos profissionais e que hoje está cada vez mais em voga e vai se tornar cada vez mais em voga, que é o propósito. Esse propósito ele nasce de um apelo interior, um chamado. E esse chamado foi justamente o start de tudo que eu comecei a experimentar na minha vida profissional, que no início dela eu realmente tomei uma decisão de que eu iria ser um missionário voluntário e iria trabalhar com dependentes químicos. Nessa época eu tinha 19 anos, interrompi os meus estudos no nível médio e passei 8 anos me dedicando à vida missionária, trabalhando com dependentes químicos e gerenciando uma casa de recuperação de dependentes químicos. Aquilo me fez ter contato com diversos tipos de conhecimento, né? Desde uma dimensão de entender toda essa questão que uma pessoa que possui de dependência química, de dependência alcoólica, estrutura, dimensões antropológicas, filosóficas, até mesmo uma questão da própria administração, que essa é a minha formação, né? Eu sou administrador, de administração de uma casa de recuperação, de uma ONG, né? Porque era uma entidade sem fins lucrativos. E naquele momento eu tive que meio que tomar conta da casa de recuperação e isso você tinha quantos anos? Quantos anos, Adailton? Só para a gente pegar uma linha do tempo. Eu comecei a ser missionário aos 19 anos e quando eu tinha 22 anos, eu me tornei responsável por essa casa numa cidade do interior do Ceará chamada Itapipoca. E por que eu estou falando isso? Porque isso justifica, por exemplo, você dizer que eu tenho produtos relacionados à questão de liderança, vendas, carreira, e tenho formação em economia, finanças pessoais. Tudo isso é porque existe um eixo, e esse eixo é o propósito. Esse eixo é uma dimensão que nasce de um apelo. Ali eu estava na minha cabeça, eu ia viver superior. O resto da minha vida exatamente, eu ia viver o resto da minha vida trabalhando com isso para contribuir com a evolução, para contribuir com o crescimento de uma outra pessoa. E hoje, para mim, isso tudo se concentra numa só palavra, que é educação. Então, a educação é a forma que eu tenho. Para mim, aqui, por exemplo, isso que eu estou fazendo agora é uma espécie de educação, né? Sim, sim. É um compartilhar processo conhecimento, de educação, né? então, Educação. Exatamente. Compartilhar conhecimentos, experiências e tudo mais. Quando eu deixei a vida missionária, eu passei a estudar curso de... foi mais ou menos em 2006 isso, eu deixei, 2007, eu comecei a estudar administração e 13 anos depois eu sou professor de uma das melhores universidades privadas de São Paulo, segundo o MEC, é a segunda com melhor pontuação, que é a Universidade de São Judas, e um professor que realmente tem uma atividade docente que, de alguma forma, se destaca dentro da instituição, né? Também, quando você está numa academia que tem professores de tão alto nível quanto a São Judas, você busca a excelência até forçadamente, né? Pela correnteza, você... Para se manter lá, né? Você tem que estar sempre em constante evolução, imagino. Os próprios pares já te dão exemplos de alto nível de docência. E também trabalho com treinamentos, né? Isso a gente vai conversar um pouquinho agora no decorrer do podcast. Foi um momento em que eu digo isso geralmente nas lives que eu faço no Instagram, é mudar a chavinha, né? É quando eu deixei de ser um professor e passei a entender a educação com uma visão muito mais ampla, muito mais aberta, e comecei a fazer um processo realmente de diversificação da minha atividade docente, e muito incentivado pelos meus próprios alunos. Eu tive alunos que eram diretores de empresa e tudo mais, pós-graduação, em treinamentos, que eles diziam: professor, você tem que levar isso para as empresas, tem muita gente ganhando muito dinheiro com conteúdo que não tem tanta qualidade quanto o conteúdo que você está apresentando aqui, enfim. E aí eu comecei a fazer toda essa diversificação
É Mas escalar, tendo né? em vista... É escalar, É, né? isso, Querendo ou não, exatamente. assim, né? Tenho que dizer que a profissão de professor é extremamente nobre, né? Isso daí eu acho que não tem nenhum louco que vai discutir isso. Mas por mais que você traga um resultado gigantesco nas vidas das pessoas, e eu falo até, né, pelos próprios professores que passaram pela minha vida, que agregaram muito, fizeram diferenças absurdas, que às vezes nem eles têm noção, né, o quanto eles Sim, contribuíram, mas você fica limitado a uma sala de aula, né? Então, aí você começou a querer expandir isso, né? Escalar isso. E aí com outros cursos, com outras turmas, agora entrando um pouco no universo online, né? Eu acho que você consegue sim. agregar isso para mais pessoas. Aliás, Thiago, eu comecei a ter destaque na Universidade de São Judas quando eu fui finalista de um prêmio de inovação do Grupo Ânima, que é o grupo que é dono da São Judas. Eu não ganhei o prêmio, mas eu fui um dos finalistas, eu fiquei entre os três projetos finais lá. E o projeto era expansão da sala de aula através do ensino híbrido. E naquela época, não tem tanto tempo assim, mas o ensino híbrido não era uma coisa como hoje é dado por conta da pandemia, né, que a gente está vivendo. Eu tinha aula e aí eu liberava a minha aula em diversas plataformas. Então, eu comecei justamente a fazer isso, extrapolar a sala de aula. Então, eu colocava minha aula no YouTube, por isso que eu abri um canal no YouTube. Eu fazia questões e testes relâmpagos no Facebook. Os alunos que respondessem tinham Isso pontos que que ano, iria Adailton? ajudar Que na ano nota deles. nós estamos falando? Olha, se eu não me engano, isso foi em 2000 e eu entrei em 2012 na São Judas. Foi em 2014, há uns 6 anos Nossa. atrás. E aí, quando aconteceu mais ou menos a pandemia, quando a pandemia ela aconteceu, aí não, graças a Deus, ano passado não me faltou trabalho, porque eu já vinha falando sobre isso, né? Já Sobre estava meio isso que inserido, né? é, Então, mas se há você alguns fazer isso anos, em alguns anos antes. 2014, é extremamente inovador, né? Porque eu lembro que Sim, na minha época de estudo, o pessoal mal utilizava o WhatsApp, né? Era o máximo aquele grupo da sala ali e tal. Mas já é um negócio que já estava atrasado há muito tempo e que precisava evoluir, né? E até um dos pontos que, né, tanta tragédia que aconteceu aí devido à pandemia, tantos problemas, é uma perspectiva positiva, né? Adailton, só vou dar uma pausazinha, porque o Kainan que tá me cobrando, me puxando a orelha, e até a gente tá tendo alguns comentários aí. O pessoal quer saber como é que faz pra se inscrever aí no nosso sorteio. tá. Tem umas regras, eu vou colar aqui, pra mim lembrar todas. Então, assim, a gente já vem divulgando nas nossas redes sociais já há um tempo, já tem um pessoal participando, mas esse pessoal que se cadastrou, ele vai ter que estar ao vivo aqui quando a gente for fazer o sorteio. E as regras são o seguinte: você tem que se inscrever. Na descrição desse vídeo tem um link, tá? E aí você tem que acessar esse link e se inscrever pra entrar no sorteio. A segunda regra é seguir a página do Athena Podcast no Instagram. Se inscrever também aqui no YouTube, ou no Twitch, ou no Facebook. E aí você tem que marcar um amigo nos comentários do post oficial do sorteio que estará no perfil do Instagram citado. Então no nosso Instagram, você seguindo o nosso Instagram, você marca um amigo nesse perfil. O perfil não pode ser privado no dia do sorteio para validação das regras. Precisa estar ao vivo, participando ao vivo aqui no podcast. Então a gente vai fazer... as inscrições vão ser válidas até às 17 horas, até às 5 horas, tá? Após as 5 não adianta se inscrever mais, que daí já não vai ser válido. E o sorteio vai ser feito às 17h10. Então às 5h10 a gente vai fazer o sorteio, tá, pessoal? Então até às 17, quem tá assistindo aí, que tá ao vivo agora, ainda dá tempo de se inscrever. Então eu vou repetir aí. Inscreva-se no link que tá na descrição do vídeo. Siga a página do Athena Podcast no Instagram e marque um amigo, tá? Não é tão difícil assim. E esteja ao vivo aqui na hora do sorteio. E aí você vai ganhar as 2 canecas e o R$100 de voucher. Então, beleza, vamos voltar aqui, Adailton, que você colocou alguns pontos aí que eu achei extremamente interessante. E assim, a gente vai falar um pouquinho mais disso, eu tenho certeza, mas você comentou um negócio que eu não sabia que me chamou a atenção. A questão de você colocar como lema de vida, aí se resumindo, né, obviamente não é tão simples, mas resumindo, você conseguiu resumir isso em uma palavra, como um objetivo de vida, como um lema, educação. Assim, né, cada um, essa é uma perspectiva muito pessoal,
Mas na minha perspectiva aqui, você se guiar por esse lema, por essa palavra, é algo que realmente traz muito valor e dá uma garantia que você tá indo por um caminho realmente nobre, assim, que vai realmente fazer um diferencial, que vai agregar, que vai trazer valor para as outras pessoas. E tem muita essa importância, né, de a gente não trabalhar só por trabalhar, né? Você começar a... assim, obviamente, a gente tem que se sustentar, a gente tem que, né, entrar dentro de determinados padrões da sociedade e tal, né? A gente não é obrigado, né? Mas a gente acaba meio que sendo obrigado por viver em sociedade. Mas, assim, a gente, pra realmente sentir paixão por aquilo que você faz, você tem que ter uma inspiração superior, um objetivo mais a longo prazo. E o seu ser educação, eu acho realmente interessante. Eu tenho certeza que você concorda com isso. Eu queria que você passasse a sua perspectiva nesse sentido de você realmente ter um objetivo superior para ajudar essa trilha profissional de estudo, de educação, todos esses esforços que a gente faz, até para motivar a gente a seguir esses caminhos, né? Que às vezes são bem complexos e cansativos, mas a importância de você ter sempre um ponto ali marcante para você se guiar. Então, Thiago, como você estava falando, Thiago, assim, hoje tudo que eu faço, tudo que eu estudo, tudo que eu organizo, sempre tem esse mote da questão da educação, que é onde eu vejo a realização de todo esse propósito, né? Que é o que eu estava dizendo. Toda essa diversidade da minha carreira e hoje está sendo reconhecido como por muitas pessoas, né? Principalmente quando eu comecei a me abrir nas redes sociais, como um especialista de carreira, de ter ajudado tanta gente na carreira, eu via que o processo envolvia uma dimensão de educação mesmo, de educação que o sistema de educação formal ele não dá, ele deixa uma lacuna, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, da minha trajetória primeiro foi a descoberta do propósito, o trabalho-propósito. Engraçado que você falou sobre as necessidades, a satisfação que a gente tem que ter, né? Uhum. E eu lembrei justamente do o projeto último que eu lancei, que foi o Decisão Certa, que é uma estrutura para a carreira profissional que fala sobre isso. Primeiro, o trabalho-propósito, depois a dimensão da satisfação de necessidades, ou seja, você precisa de um nível de existência, você precisa de relacionamentos, de amar e ser amado, e você precisa transcender, né? Uhum. Você precisa de crescimento e contribuição. Eu estou resumindo aqui a pirâmide de Maslow, por exemplo. Sim, sem dúvida. Depois, uma dimensão de coragem, nós vamos falar sobre isso. Não tem como você ter sucesso sem coragem. Você precisa exercitar essa coragem, tornar isso uma prática estratégica, profissional. Nós falamos muito pouco sobre essa virtude, coragem, mas uma pessoa de sucesso não tem como ser uma pessoa de sucesso sendo covarde, né? Tem que ter iniciativa. Não tem como. E o quarto ponto que a gente trabalha nesse curso é fazer agora. Às vezes a gente fica protelando muito para o futuro. O que é que dá para fazer agora? O que é que eu tenho agora que eu posso realizar? E toda a minha formação foi uma descoberta dentro desse processo, tendo como eixo o propósito. Esse propósito é importantíssimo, Thiago, para a dimensão profissional, cara. Por quê? Se você pega uma empresa como a Google, como é que ela faz tantas coisas? A Amazon, como é que elas fazem tantas coisas? As empresas da quarta revolução industrial, elas não são como a empresa da segunda revolução industrial, como a Ford. Aí todo mundo estava dizendo, a Ford fechou no Brasil, a Ford fechou no Brasil. Meu amigo, é velho, sim, sim. Né? Traz um impacto, né? Gera desemprego, etc. Mas faz parte, isso, é o processo de evolução, né? A gente entende toda a comoção que tem, mas quando eu vi, eu disse novidade zero. Ford fechou, novidade zero. Então, você tem uma estrutura de empresa que faz carros para uma empresa que tem um propósito e dentro daquele propósito, essa empresa ela diversifica de acordo com o que o seu público necessita, o que o seu público precisa, né? Sim. Alinhado à dimensão do propósito. Não vou perder muito tempo aqui, senão... eu entendi seu raciocínio, mas eu acho que a gente tem que focar ainda por enquanto, né? Depois a gente pode evoluir, mas na questão da pessoa física, né? De você como pessoa, não como empresa. Depois a gente pode até entrar mais nessa ideia do empreendedorismo. Mas essa questão que eu falei para você da atender as necessidades básicas, eu passei por
como é que eu posso... Essa confusão. Eu fiquei uma época da minha vida profissional, e aí isso interfere também na vida pessoal, meio que perdido. Por quê? Eu vim de família humilde. Então, automaticamente, eu fui criado aprendendo que eu precisava estudar, porque senão eu recebia a bronca dos meus pais. Essa era a minha motivação. Se eu chegasse lá, meu pai era bem severo, né? Ele é daqueles bem, né? O perfil mais conservador, por assim dizer. E aí, se eu chegava com o boletim com uma nota vermelha em casa, eu apanhava. Então, essa era a minha motivação para tentar ser um bom aluno. Mas eu não tinha muita facilidade, eu tinha dificuldade, sendo bem sincero. Mas eu passava sempre raspando ali, sabe? Na minha época, acho que a média era 6, a média era 7 na escola que eu estudava. Então eu tirava 7,5, alguma coisa do tipo, e passava. Justamente morrendo de medo. Nossa, se eu tirar 6,5, eu voltava pra casa já chorando, porque eu já sabia que ia apanhar. Mas beleza. Aí a questão de eu entrar pra faculdade, eu já comecei a trabalhar desde os 16 anos. E por mais que minha família fosse humilde e tal, minha mãe se disponibilizou em me ajudar com uma parte pra mim entrar numa faculdade privada. Eu sou formado em administração assim como você, só que eu fui formado na Uninove, né? Que tem muita gente que fala mal, inclusive, etc. Obviamente, né, tem critérios aí de faculdade, mas a Uninove me ajudou a ser o que eu sou hoje. E aí, né, pra alguém que não tinha nem possibilidade, a minha mãe ajudou, eu já trabalhava, então meio que a gente meio que meiou ali os custos da faculdade, que na época, né, sendo Uninove, não eram custos altos. Acho que na época, hoje em dia tá bem mais caro, né, mas na época era tipo coisa de R$200 a mensalidade, né. Aí cada 6 semestres vai aumentando. E aí eu fiz a faculdade de administração, aí começa a entrar perto dos 18 anos, você fica naquela pressão de arrumar emprego. E assim, não é que eu queria arrumar emprego, não, você precisa, né? Daí minha mãe fala, não vou te sustentar pro resto da vida. Aí foi aparecendo. Aí, uma indicação, eu consegui começar a trabalhar como terceirizado no Banco do Brasil. Aí, dentro da faculdade, uma aluna me conseguiu uma indicação para estagiário do Banco Real. Eu fui estagiário do Banco Real. Aí, estagiário do Banco Real, aqueles dos coletinhos do Posso Ajudar mesmo. Mas... Coitado desses caras. Tanto que eu entro no banco, esses caras vêm, eu trato eles super bem, porque eu sei o quanto que eles sofrem. Mas aí, beleza, eu fiquei super feliz, porque daí eu comecei a fazer administração na Uninove, vindo de uma origem baixa. Eu entrei num Banco Real, nossa, Deus, que hoje é o atual Santander, né? Entrei no Banco Real, fiquei feliz da vida. Você era o bambambam da família, né, Thiago? Falei, pô, isso né, ganhava R$800, sem férias, sem porcaria nenhuma. Aí, beleza. Aí, depois disso, tal, eu comecei a entrar. Aí, eu entrei na empresa de tecnologia e comecei a trabalhar na área de segurança da informação. Aí, mudou minha vida. Aí, foi em torno de mais ou menos, eu tinha uns 21 anos. E aí, eu comecei a crescer profissionalmente. Aí, sei lá, quando eu comecei, né, ter um salário razoável ali, que eu poderia ir pro bar, tomar minha cerveja e não ficar tão preocupado de contar as garrafas de quantas cerveja eu tomei pra ver se eu conseguiria pagar ou não. Quando chegou num nível que... Aí, eu tive um crescimento muito rápido dentro dessa empresa, né? Aí quando chegou no nível que eu comecei a ganhar mais que os meus pais, eu fiquei, né, pô, super feliz de imediato, mas depois, com o tempo, eu comecei a ficar sem propósito de vida. E isso muita gente passa. E assim, eu não tô falando de ficar rico, tá, pessoal? Eu tô falando de um salário que é acima dos meus pais. Aí eu dei entrada num Fiesta parcelado lá em 30, em sei lá quantos anos, 5 anos. E aí eu tinha um carrinho e tal, beleza, mas aí eu falei, pô, beleza. Eu fui treinado até aqui, sabe? E o que eu faço agora? E aí, assim, pô, eu tenho que ter um sonho profissional. Eu precisava ter um dinheirinho aqui pra me poder pagar minhas contas. Se eu quiser, sei lá, né, alugar uma casa, eu consigo, com muita dificuldade, mas eu consigo ter uma vida igual, da mesma qualidade de vida que meus pais têm. E aí eu fiquei perdido. E aí eu fiquei perdido durante bastante tempo. O destino me ajudou. Aí eu comecei a ter... como eu trabalhava na área de vendas, assim, eu sempre tive uma visão muito crítica. E aí eu comecei a pensar, pô, a empresa não faz do jeito que eu acho que deveria fazer, acho que se fizesse desse jeito poderia ser melhor. E aí os meus chefes não acatavam todas as minhas ideias, que é o direito deles e tal. Mas eu comecei a ter a ideia de montar meu próprio negócio para fazer as coisas do jeito que eu acho que deveria ser. E aí, por uma ocasião, desistiram, um amigo meu me chamou para montar uma empresa. E aí aí eu entrei, aí eu montei a empresa, aí o meu propósito mudou completamente. E aí, aí sim me motivou. Mas assim, nesse meio tempo, eu fiquei confuso, me deu uma depressão, assim, foi complicado. E assim, o destino me ajudou, mas o destino não ajuda todo mundo, né? Aí eu penso pra essas pessoas que o destino não ajuda, como é importante uma orientação como a sua, né?
Sim, sim, sim. Exatamente. Olha, quando você narra a sua experiência, a sua história, que ela tem uma mudança justamente quando você encontra esse propósito, quando você chega e diz assim, agora sim. Porque é como você disse, você já tinha uma carreira profissional, essa carreira profissional, ela de alguma forma já te satisfazia as necessidades. Aqui tem um parêntese particular sobre a questão financeira, né, Sim, sobre a sem questão dúvida, do cada um tem uma enriquecimento. perspectiva, exato. Vamos já falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas isso é importante. Por que a gente deve enriquecer com a nossa carreira profissional? Porque a gente agrega valor. Uhum. Isso é um conceito extremamente econômico. O meu trabalho agrega valor. Isso, se eu agrego valor, eu estou gerando riqueza. E Certo. essa riqueza deve voltar como renda para mim. Engraçado que, quando isso é feito sem uma dimensão de propósito, o parâmetro que geralmente as pessoas têm são os próprios, o nível socioeconômico dos pais. Existem dados que mostram que 75% das pessoas não ultrapassam o nível socioeconômico dos seus pais. Por que isso? No Olha mundo, só, tá? No olha mundo. só, 75% caramba. das pessoas não ultrapassam o nível socioeconômico dos seus pais. Por quê? Porque a vida... Tudo bem, eu quero garantir minha existência. Já tá ok, já tá bom. Só que existe uma coisa aqui que é muito mais profunda, que pode realizar a pessoa muito mais, que é justamente a descoberta do propósito. Uhum. Eu estava dando o exemplo das empresas, e você puxou minha orelha, porque eu falo demais mesmo, né? Não, depois a gente entra. Mal de professor, vendedor, palestrante, tudo gosta de falar demais. Tá no podcast, é o momento certo, né? Pra você falar bastante. Mas por que é importante entender essas empresas? Que hoje essas empresas têm esse futuro no mercado, aí na quarta revolução. Uhum. Porque elas vão buscar isso cada vez mais no profissional. Mais do que a sua formação, seu propósito casa com o meu propósito. Uhum. Então, isso é uma coisa que está relacionada à empregabilidade em um alto nível. Uhum. Por exemplo, no Vale do Silício, se você for num processo seletivo lá, é totalmente secundária a sua formação. O primeiro ponto é se o seu propósito de vida casa com o propósito de vida da empresa. O segundo ponto é se o seu perfil comportamental ele casa com a cultura da empresa. Depois a gente vai discutir a sua formação. E alguns alunos meus chegam e dizem assim, isso é longe, isso para chegar aqui no Brasil vai demorar. Vai. O Brasil vai ser o último, mas não quer dizer que vai demorar como a gente estava acostumado que como demorava antes, porque as mudanças hoje são cada vez mais rápidas, né? Então, sim, tendo o propósito, te ajuda também a entrar no mercado de trabalho, porque as empresas estão buscando mais isso. Esse é o conclusão que você chega. Com certeza. Ô, Thiago, vamos parar para pensar aqui. Ó. Imagina o seguinte. Volta no tempo, tá? Você tem 15 anos. Olha o meu sonho de consumo, tá? Você tem 15 anos. Quando você tiver 15 anos... Não, então volta lá. Você está com 15 anos. Aí com 15 anos, a sua escola começa a trabalhar a sua educação, toda a estrutura educacional, que não é só a escola, né? Tem família, tem uma série de coisas. Ela começa a trabalhar para você buscar entender qual é a sua posição no sol, qual é a sua missão nesse mundo. Isso é uma descoberta. Isso não é uma coisa que uma criança, um jovem de 15 anos vai descobrir sozinho, sem dúvida, concordo 100%. É um processo. Uhum. E aí, você entra no ensino médio e diz assim, você vai estudar de acordo com o que você tem como propósito. Já pensou isso? Meu propósito é sensacional, ser malabares de circo. E aí você começa a estudar com base no seu propósito. Obviamente, né? Vou colocar um aspas aí, né? Mas só para falar o óbvio antes que alguém, né, questione. Obviamente, pode ser que não seja esse mesmo propósito para sempre, pode ser que isso é totalmente mutável conforme você evolui. Sim. Mas se você começar já com essa perspectiva, nossa, acho que faz total diferença na vida de qualquer um. É incrível. Dependente de religião, acho que todo mundo consegue ter essa percepção de que mesmo que você não esteja se você tem certeza absoluta que aquele trabalho não é o trabalho da sua vida, não é aquilo que você quer pra você,
Mas se você dá o seu melhor naquele período que você tá lá, querendo ou não, a gente tem que saber que a gente tá vivendo no Brasil, que o pessoal trabalha primeiramente para sobreviver, né? Então, assim, a gente não tem escolha de ficar trocando de emprego a hora que quer, não é tão fácil assim, né? A gente tem que pagar as contas, é um país com uma economia complicada, ainda mais com esses altos e baixos, todos os problemas políticos que estão acontecendo. Então, assim, por mais que nessa situação você não tem muita escolha e você tem que ficar naquele emprego que você odeia, eu odiava ser estagiário lá do Banco Real. De ter aquela função de atendimento e tal. Porque era muito cansativo. Eu ficava, sinceramente, a parte de atendimento, que era a parte comercial, eu sempre gostei. Mas eu ficava mais da metade do trabalho em arquivo. E todo mundo que já trabalhou com arquivo sabe que isso é chato pra caramba. Então, assim, eu odiava, mas eu dava o meu melhor. E aí, sinceramente, o Banco Real comprou... O Santander comprou o Banco Real... E o meu sonho naquela época era ser caixa de banco. E, sinceramente, todo respeito do mundo pra quem trabalha na área bancária, mas quem trabalha vai afirmar que não é uma área fácil de trabalhar, que é muito estressante. E aí, questão de qualidade de vida aí é bem complicado. Então, assim, o meu sonho era ser caixa, tipo, dentro daquela realidade, daquela situação que eu tava, né? E, sinceramente, aí do nada, o Banco Santander comprou o Banco Real, eu fui mandado embora. E eu, sinceramente, eu dava o meu melhor. Eu era o melhor vendedor. E você sabe, e quem trabalha em banco também sabe que até o vigia lá que cuida da porta rotatória lá, até ele que os caras cobram pra vender capitalização. Então até eu era o melhor. Tá vendendo, né? Porque, mano, todo mundo tem que vender, não tem desculpa. Eu tô brincando, exagerando, mas quem trabalha em banco sabe que entende essa piada. E aí eu era o melhor vendedor, dava o meu sangue e simplesmente aí tem aquela questão de, né, aquisição e fusão, que você conhece bem, que daí querendo ou não os caras enxugam mesmo, manda todo mundo embora. E aí eu fui mandado embora. E eu fiquei muito bravo, e assim, bravo, sei lá, com o universo, sabe? Porque eu fiquei, tipo, 2 anos dando o meu melhor e simplesmente fui desvalorizado, fui mandado pra rua e com uma mão na frente e outra atrás, que estagiário não ganha nada de 13º, de rescisão, de nada. E aí eu fiquei muito puto, fiquei triste, fiquei tipo, meu, que injusto, tipo, o universo, os caras, tudo. Mas 3 anos depois, 3 meses depois, 3 a 4 meses, eu fiz uma entrevista e entrei numa empresa de tecnologia como vendedor, que foi a base de toda a evolução do que eu sou hoje. Aí você vê que males vem pra bem. Mas por que eu falo isso, né, que é a conclusão? Porque mesmo não gostando do trabalho, eu dava o meu melhor, eu aproveitei o máximo pra aprender dentro daquela experiência. E mesmo não sendo valorizado, eu fiz por mim mesmo. E sei lá, eu acho que o universo meio que compensou de alguma forma. Então eu entro um pouco nessa questão espiritual, que eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor. E aí o destino, o universo te ajuda também. Obviamente você não pode depender de um apoio do destino, mas eu acho que se você sempre estiver disposto a fazer o seu melhor, isso automaticamente acontece. E não só por coincidência. Às vezes, pô, um cliente que você atendeu bem atendido ali, ele pode te indicar um trabalho. Aí imagina você não gosta do seu trabalho, você atende todo mundo mal, você perde essa oportunidade. Aí você vai fazer entrevista no outro emprego, o cara liga pra te pedir referência e os caras falam mal de você. Então assim, tanto a questão realmente prática, eu acho que isso é importante, como também essa questão espiritual de fazer o bem pra colher o bem. Isso daí você está falando, Thiago, tem a ver com um dos pontos que a gente começou a discutir aqui, antes de ter a pane aqui no nosso podcast, que é o agora, né? Qual o melhor que você consegue fazer agora? Onde você está agora? Você tem que começar de onde você está, naquele local que você está. Talvez o pessoal que esteja aí nos acompanhando, que viagem é essa, pessoal? Para falar de profissão e tudo mais, a gente vai, não sei se ainda vai dar tempo, né? Mas a gente vai trazer outros temas aí. Como é que a gente pode falar isso? Então, essa sua visão que você está dizendo, olha, é uma coisa que tem a ver muito com espiritualidade, você entregar, jogar para o universo tudo. Você entender que agora, qual o melhor que você consegue fazer, entregar, com Sim. sinceridade. Com o que você tem, né? Com totalidade, dentro do que você tem hoje. Né? Isso é o ponto de partida de qualquer jornada. Né? Você não pode começar a jornada amanhã, você não pode começar a jornada ontem. Na verdade, a jornada ela sempre existiu, é a vida, a sua vida. Como a gente estava falando, essa dimensão do propósito, ela é um processo que acontece na vida e você vai descobrindo em cada agora, você vai colocando sentido e que você vai entregando o que você tem de melhor para oferecer para as pessoas, para oferecer para a sociedade, para oferecer com a sua atividade profissional. Né? Sim. E aí eu vi também que você fala muito de uma questão de equilíbrio, né? De você, assim, uma coisa que você falou, sinceramente, né? Isso me marcou bastante, que é você
não separar a questão da vida profissional e pessoal, que as duas, querendo ou não, acabam sendo a mesma coisa, e aí entra todo um conceito de equilíbrio que você colocou em cima disso. Eu queria que você me explicasse um pouquinho melhor, que eu achei essa parte muito interessante, acho que o pessoal vai gostar bastante de ouvir. Então, eu costumo dizer que a carreira profissional, uma carreira profissional de sucesso, bem-sucedida, é uma carreira profissional equilibrada, né? E esse equilíbrio consiste na percepção de que você é uma pessoa. Não existe um você profissional, um você... Veja, de novo, a gente volta para a escolha profissional em algum momento da nossa vida que parece separar isso. Uhum. É tipo, imagina os pais chegam e dizem assim, o filho chega e diz, olha, eu gosto de tocar guitarra. Aí o pai chega e diz, mas isso não dá dinheiro, vai ser engenheiro. Você tá entendendo ou não? Sim, Tem sim. carreiras profissionais pautadas nisso. Não quero dizer que está errado, que está certo. Existe Sim. uma série de elementos aí dentro desse processo. Uhum. Nada se perde, nada nada Você tem que pensar estrategicamente também, mas sem dúvida. Exatamente. Então, assim, você é uma pessoa só. Então, a gente cai na besteira de pensar que isso é uma realidade, visão de vida profissional muito comum aos nossos pais, que tinha momentos muito bem definidos, né? Tempo de estudar, tempo de trabalhar, aposentadoria, carga horária de trabalho muito bem definida. Então, isso meio que mascarava, né? Do tipo assim, agora eu estou no trabalho, não tenho um problema em casa, deixei em casa. Só que isso não existe. O ser humano, ele é uma coisa só, ele é único. E é até interessante você ter falado sobre a questão da espiritualidade, porque essa dimensão do ser humano é único, envolve também essas 4 dimensões que nós chamamos, né, do ser humano. Então, Adailton, peraí, hoje em fiquei dia... curioso, quais 4 aí? Pontua pra mim. Eu não ia querer entrar nas 4 agora, mas tudo bem. Só fala, Vai lá, só, não precisa entrar explicar cada uma delas. Corpo, Certo. emoção, mente e espiritualidade, que foi justamente o que você falou, conexão, entende? É o equilíbrio, né? Sem dúvida. Em geral, o que é que a gente faz? A gente, em geral, pauta a vida profissional numa dimensão da mente cognitiva. Quer dizer, no corpo mental você tem a cognição e a formação acadêmica definindo a sua vida profissional, sendo que nem a sua mente se resume à sua formação. A formação é uma parte, é a cognição. Mas é um dos pontos, né? Tem vários outros que também influenciam. É um dos pontos da mente. Então, e aí você vai contra um negócio que todo, né? Isso daí é até todo mundo comenta, né? Fala, é uma recomendação que muitos líderes dão, eu já ouvi várias vezes, de você falar, separa o seu profissional do pessoal. Assim, obviamente, né, que tem exceções e tal. Mas falar, depois das 7 ali, eu desligo, eu trabalho, eu sou uma pessoa, pessoal, eu sou outra. Assim, eu entendo isso, como vendedor, né, a gente sabe que isso é extremamente importante, porque o vendedor é muito pilhado, você tá sempre ali negociando com o cliente xingou, não sei o quê. Se você não cortar isso e deixar claro que aquilo ali é um trabalho, não é um amigo seu falando, você realmente às vezes leva pra casa. Mas eu concordo com você que não dá pra separar uma coisa da outra, né, tá tudo muito embutido. Isso, tanto que o contrário também funciona. Se você tiver brigado com a namorada, se estiver estressado em casa, se tem um parente doente, obviamente isso vai impactar no seu trabalho. Você vai acabar trabalhando mal também, né? Então, assim, isso tá sempre correlacionado, e eu acho que a ideia do equilíbrio é você sempre... A importância de não só você tá bem no seu trabalho, mas se você estiver também no seu melhor estado, tanto no trabalho como também na sua vida pessoal, uma coisa vai agregar a outra e vai te duplicar os resultados. É mais ou menos nesse sentido, certo? Sim. Engraçado que você colocou uma coisa aí que aparece muito nos meus treinamentos com vendedores, tá? Uhum. E, por exemplo, o cliente, você teve um estresse com o cliente, você vai levar isso para casa? Não. Mas como é que você vai se proteger com isso? Como é que você vai criar travas na sua mente para isso? O primeiro ponto é você compreender que você é uma pessoa só. Uhum. Se você achar que você vai sair dali e vai chegar em casa e aquilo não vai repercutir, sem tomar os devidos cuidados, inconscientemente você vai trazer isso. E isso vai aparecer no seu relacionamento com a sua família, com os seus pais, com os seus filhos, enfim, com parceiro, parceira, cônjuge, entendeu? Então, é você entender que você é uma pessoa só. Sim. Eu sou uma pessoa só.
E eu desempenho papéis, claro, isso eu desempenho papéis. Mas para a minha saúde, eu preciso entender que eu sou alguém único, que não tem como eu desligar. Agora eu vou ligar daí pro vendedor, desligo daí pro vendedor. Não, eu sou único. E aí eu trabalho o equilíbrio dentro dessa unicidade. Aí você gerencia, né? Exatamente. E o que é o equilíbrio? O equilíbrio ele não é um ponto fixo. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, imagina pratos sendo equilibrados. Imagina um equilibrista no circo. Uhum. Qualquer imagem dessa de equilíbrio que você trouxer à sua mente, você vai ver alguém que não está estático. A gente confunde as coisas. Equilíbrio não é ser estático. O equilíbrio é um movimento. Se você pega lá uma pessoa que está numa perna de pau, ele não fica parado. Eu vou exemplificar o que eu achei sensacional, Adailton. Eu vou te exemplificar e isso faz muito parte da minha vida pessoal. Aí você coloca os outros pontos, né? Você colocou... me lembra aí que eu esqueço. Físico, emocional, mental e espiritual. Espiritual, isso. Sim, e aí esse equilíbrio que você falou, não é você fazer todos de forma simultânea. Você não vai rezar, trabalhar. Então, assim... Não, e também não é você colocar horários fixos na sua agenda, tipo, todos os dias, eu vou pegar 1 hora pra trabalhar, 1 hora pra fazer academia, não é assim. É o que o Adailton tá querendo dizer. Então, de uma situação simples, eu coloco no físico, eu até colocar por um outro lado. O físico, eu acho importantíssimo, assim, eu vejo que... Eu não sou nenhum fitness, né, mas eu faço boxe. Eu fiz boxe durante uns 2 anos, e aí eu parei por causa da pandemia, por questão, né... Até voltou as academias a ficar abertas, mas boxe é um esporte muito de contato, eu não me sinto seguro ali, né, na questão da transmissão e tal. Então eu parei já faz, né, 7 meses aí e tal. E aí eu caí naqueles de pagar plano de 1 ano e me ferrei. Mas beleza. Aí eu parei de fazer o boxe, e isso automaticamente afetou o meu desempenho profissional. Eu acabo não tendo mesmo disposição, problema pra acordar cedo, coisa que eu não tinha antes. Então, assim, isso porque você pensa que eu fazia 2 vezes por semana só. E assim, aí o pessoal fala, eu não tenho tempo pra fazer atividade física porque eu trabalho demais. Mas você tem que entender que se você às vezes força pra colocar aquilo dentro do seu tempo, você vai ser muito mais produtivo. A questão de horas trabalhadas não quer dizer que você tá sendo produtivo dentro dessas horas trabalhadas. E aí, o exemplo ficando na questão que você falou de equilíbrio, o mais legal é o sentido, eu gosto muito de tomar uma cervejinha. E eu já vi que isso começou a me prejudicar também. Aí o físico, novamente, né? Só que não o físico positivo. Aí eu tô maltratando o físico. E o físico também começou as ressacas de beber durante a semana, me prejudica. Minha produtividade no dia seguinte ficou horrível. Até pela minha idade também. Quando eu era mais jovem, aí você ia virado, aí tranquilo, né? Acho que todo mundo já deve passar por isso. Mas começou a me atrapalhar muito. Então eu comecei a gerenciar. Aí é você gerenciar a sua vida, que é um pouco que você tá falando, de beber só de final de semana, de sexta ou sábado, pra mim, pelo menos ter o domingo ali pra recuperar a ressaca e não afetar tanto minha produtividade. Mas é altos e baixos. Então no final de semana eu arregaço, equilíbrio, depois durante a semana eu sou mais certinho. Mas é altos e baixos, certo? É mais ou menos nesse sentido que você tá falando. E por isso que eu gosto de chamar equilíbrio, chamar atenção para o equilíbrio como movimento. Que às vezes as pessoas pensam que é algo estático. Ah, não, Deus me livre, vou ter essa vida regrada, toda regradinha, não sei o quê. Então isso já gera uma trava na própria mente que sabota todo e qualquer tipo de planejamento de bem-estar, de carreira. Então, a vida profissional ela tem que estar equilibrada com todos os outros aspectos. Principalmente porque os meus pais, os seus pais, eles tinham uma carga horária muito bem definida, hoje não. Uhum. Então, eles trabalhavam 35 anos e se aposentavam. Hoje a gente vai morrer trabalhando. Sim. Então, o equilíbrio é esse movimento, é dar e receber. E aí você pega corpo, emoção, mente, espiritualidade, isso intra, você com você, mas não só inter também. Momentos em que a sua profissão dá um espaço à sua vida social dá um espaço à sua vida profissional, que dá um espaço à sua vida familiar. E uma complementa a outra. Isso. A palavra é complementar. Né? Não tem como você pensar uma carreira profissional que vai esmagando todas as outras áreas, tá? Todas as outras áreas da sua vida, e você, não, mas eu sou bem sucedido profissionalmente. Sim.
O que é ser bem-sucedido profissionalmente? O sucesso profissional. É Às você vezes você ganhar- ganha muito dinheiro, mas e o seu grau de É, felicidade, o seu grau de qualidade de vida? Né? exatamente, Sem exatamente. dúvida. Então, esse é o ponto. O equilíbrio é movimento, é dar e receber. Aqui eu gosto muito de um professor da Universidade de São Judas, que grande parte dos projetos que eu faço, ele sempre está me acompanhando, que é o professor Danilo Pastorelli, que ele é um educador sistêmico, então ele traz essa visão sistêmica de equilíbrio, né? Equilíbrio é dar e receber, né? Você dá para a sua vida profissional, mas também recebe. Você dá para a sua vida familiar, Sim. mas também recebe. Você dá para a sua vida... você dá e recebe. Tem muitas pessoas que se destroem porque só querem dar. Destrói e, na verdade, fica com culpa, né, na mente. Falar que nem, por exemplo, eu falo, eu gerencio meu tempo para poder ter o meu tempo de lazer, para poder assistir meu Netflix, para poder descansar, para tomar minha cervejinha no final de semana, e eu gerencio, e aí, assim, se eu faço tudo organizadinho, quando eu faço de coração livre, assim, pô, eu mereço aquele momento. Tem gente que pensa, pô, nossa, o meu foco é ser rico, crescer profissionalmente, se eu pegar um dia para lazer, a pessoa se sente culpada, né? Ela fala, pô, eu deveria estar trabalhando, e não é. Aí, assim, você que tá fazendo uma má gestão do seu tempo, de si mesmo e do seu até psicológico, o ideal é você ter esse equilíbrio, gerenciar, e você tendo equilíbrio, você vai trabalhar feliz, vai trabalhar motivado, vai produzir mais e vai trazer muito mais resultado, que é mais ou menos nessa perspectiva que você falou, né? Com certeza. Alguns colegas... Pessoal, só avisando, Adelto, rapidinho, o sorteio não adianta mais escrever, tá, pessoal? Encerrou às 5 horas, daqui 5 minutinhos eu vou fazer o sorteio, tá? Até daqui a pouco. Mas, Adelto, continua aí, desculpa. Que é isso. Eu estava falando, Thiago, que algumas pessoas que não me conhecem, né, pessoalmente, que acompanham no Instagram, com certeza devem pensar que eu ganho muito mais do que eu ganho. Graças a Deus eu ganho bem. Eu acho que você tá muito milionário pelo quão sorridente você é. Eu também acho que tem essa mesma percepção. Mas, não tem como, você dá uma dica pra alguém, o cara é tão feliz, meu. Eu tenho só seguir o que ele fala. Eu quero ser feliz que nem ele, é óbvio. Exatamente. Acho que isso daí é seu perfil de vendedor, hein, meu. Isso passa, Thiagão, pela dimensão justamente de viver todas essas coisas de uma forma bem equilibrada. De novo, entendendo, equilíbrio não é um ponto estático. Eu sou equilibrado. Não. Sim. Equilíbrio é uma busca. Equilíbrio é um buscar. É uma gerência, constante. Eu acho, né? Isso. Contínuo, isso. Porque quando a gente fala de gestão, tá puxando muito para formação de administração. Sim, verdade, É aquele cara que não sabe o que quer. Sim, verdade. Então, aí, Adelton, até eu acho que tem alguns paradigmas nesse sentido, né? Então, por exemplo, esse paradigma que a gente conversou agora de... pra mim crescer profissionalmente... Não, um paradigma que eu mais gosto, que, nossa, eu ouvi tanto isso, e agora eu vou falar, assim, pra mim é mentira, tá? Pode ser que outras pessoas ainda achem que isso é certo e tal, e cada um tem sua opinião. Mas quando falava a questão de você assumir esse risco de montar o seu negócio, de virar empreendedor... O que eu mais ouvi era falar, você vai ter que trabalhar 15 horas por dia, você não vai dormir, você não vai ver sua família. Todo mundo que já viu, estudou alguma coisa referente a empreendedorismo já deve ter ouvido falar disso, que era muito comum o pessoal falar. E aí eu ouvia isso, daí assusta, né? Parece que a pessoa, em vez da pessoa querer incentivar o empreendedorismo, a pessoa quer boicotar, porque daí eu falo, nunca que eu vou montar empresa pra sofrer desse jeito. E, pessoal, é mentira, é mito. Assim, obviamente, você tem que se esforçar como qualquer coisa na vida que você queira, que cresça, que funcione, que dê certo, você tem que se esforçar. Mas se você gerenciar de forma adequada, você continua conseguindo ter uma qualidade de vida tranquilo, é só você dividir tudo bonitinho. E depois de um tempo, com a questão de flexibilidade de horário, que normalmente o cara que trabalha na CLT, empregado e tal, não tem, com a questão de flexibilidade de horário, você consegue ser mais produtivo e ter uma qualidade de vida muito melhor, porque você vai lá e gerencia, você fala, esse dia eu vou entrar um pouquinho mais tarde, que eu tô cansado, mas daí eu vou trabalhar muito mais tarde. E assim, isso é mito. Então assim, existem vários paradigmas, né, nesse sentido, o pessoal falava antes como regra, e na prática não é assim. E eu acho que é importante o pessoal começar a ter essa noção, né? Uma das coisas que eu mais gosto, Thiago, de ser dono do meu próprio negócio é a liberdade de fazer o meu horário, tá? Isso é inquestionável. É sensacional. É uma vantagem enorme. Mas antes da gente chegar nesse ponto... Mas demorou bastante pra me chegar nisso, tá, pessoal? Demorou quase 30 anos. O Adailton também. Mas... tem relação. Na verdade, assim, tem que ter uma coisa que é a visão.
Tem que ter uma coisa que é você construir isso. É uma construção, não é uma coisa Você quer que chegar é da nesse noite ponto, pro né? dia. Exatamente. Você tem que fazer uma construção. E aí é importante você entender, acompanhar pessoas que já fizeram essa transição, conversar com pessoas que já fizeram essa transição, enfim, planejar ela com calma. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Quer dizer, pode ser até que aconteça, não sei, mas é um risco muito grande. Chegar aí o cara, acabou, o cara tá lá no banco Itaú, ouviu o Thiago aí, digo, pronto, quero ser que nem o Thiago, bota minhas contas, calma, peraí, vai com calma. O cara vai me culpar aqui que tá desempregado. Vamos devagarzinho, a gente chega lá. Mas mande currículo pra Athena Security, quem sabe, né? Tô brincando, não tô aí, prometendo emprego aqui não, hein, meu? Mas pede as contas e diz, Thiago, agora você vai ter que me dar um canto agora aí, me banca aí, pô. Ô, Dailton, vamos dar uma pausa. Deu 5:09 aqui. A gente já vai entrar com a questão do sorteio. Tá. Vou, né, contar com... Pessoal... Já tá terminando o nosso tempo aqui, né, Thiago? Não. O pessoal aqui falou que pra, né, dar uma folga pro pessoal se inscrever aí. Vai... Assim, Adelton, sinceramente, é um podcast, não tem uma limitação específica. Diferente de outros que às vezes tende pra 3, 4 horas, a gente tem uma média de 1h30, mas não é uma regra, tá, Adelton? Eu também não quero te atrapalhar, tá bom, que eu sei que você quer atrapalhar suas férias aí. Não. Você nesse sol aí deve estar com a boca seca aí pra tomar uma cerveja. Falando aqui. Então, beleza, se tá com pressa também não, tá? Mas a média aí é 1 hora. Depois quando chega perto de 1h30, a gente decide, dependendo do como o papo tiver. Ou a gente segura pra não gastar munição e guarda pro próximo, e marca outro, tá? Mas, pessoal, ó, reabriram as inscrições, o pessoal vai dar até mais 15 minutos. Mais 15 minutos, então vocês podem tentar se inscrever pra 2 canecas do Athena Podcast e um voucher do iFood de R$100. Então, até 5h25, beleza? Aí a gente faz o sorteio e a gente vê se a gente encerra ou não. Adailton, eu queria que você... a gente falar dessa questão... A gente tá falando de paradigmas, né? Do pessoal achar que uma coisa era certa e a gente vê que, né? Eu acho muito importante esse momento da vida de reconstrução, né? Isso serve pra tudo, pra vida pessoal, opinião política, opinião de tudo, né? A gente veio de uma geração com muitos preconceitos, com muitas pré-definições, tanto na questão empresarial, de que tem que ser assim, que tem que ser assado, e você vê que com a inovação, com a tecnologia, com esses movimentos, a gente vê que tá quebrando muita coisa que era regra e vendo que é totalmente ao contrário. E aí dentro disso, a gente coloca essa questão de flexibilidade de horário e tal, eu queria até pontuar a questão do home office, né? Que é uma nova realidade, que pra você, né, você mesmo no começo falou que você se adaptou muito mais fácil porque você já estava meio inserido nessa questão da internet. Mas a home office hoje é uma realidade e é também uma realidade para as empresas, é uma realidade no mercado de trabalho. E isso também impacta muito o mercado, né? E também surgem novas vagas, novas oportunidades para o pessoal, às vezes, que está desempregado, que está querendo mudar de profissão. Como é que você vê isso positivamente para o mercado? Que dicas você dá para o pessoal aí que está assistindo a gente? Vamos lá, sobre o home office, né? Isso tem um pouco a ver com o que a gente estava discutindo antes do empreendedorismo. Sim. Vê só. Uma dificuldade em relação ao home office é a questão da própria autogestão. Essa é a principal dificuldade. Isso aparece em todos os sentidos. Isso aparece numa dificuldade de aprendizagem, quem está fazendo lá um estudo, uma dificuldade também no trabalho, porque você está dentro de sua casa. Aqui tem alguns cuidados que a gente tem que ter, que são os aspectos inconscientes da mente da pessoa quando ela está no processo de home office. Mas eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente. Eu quero focar na questão da autogestão, que isso é uma característica do empreendedorismo. Sim. E aí a gente vem para essa questão do empreendedor, profissionalmente, não é só o que abre a empresa. O profissional, mesmo sendo CLT, tendo carteira assinada, ele tem que começar, hoje, é mandatório, ter um comportamento empreendedor. Eu e o professor Danilo Pastorelli, nós criamos um curso que aplicamos na Universidade de São Judas, chamado Gestão Sistêmica da Carreira, em que a gente tinha o seguinte mote: você é a sua empresa, seu nome é a sua marca. Você é a sua empresa, seu nome é a sua marca. Esse é o ponto, a chavinha de mudança de chave que eu falei para você no início aqui do nosso podcast.
Não é uma questão. Eu não sou um professor, eu sou um profissional da área da educação. Muda. Eu sou um homem de negócios da educação. Muda. Seja o que for que você faça, que esteja nos acompanhando aqui nesse podcast, comece a encarar isso como um negócio. Não necessariamente você precisa criar um CNPJ, não necessariamente você precisa abrir uma empresa, mas comece a enxergar isso como o seu próprio negócio. E você pensar como você pode melhorar isso, como você pode fazer uma melhor gestão disso para trazer o melhor resultado. Exatamente. Somado a isso, Thiago, vai vir uma série de coisas. Por exemplo, a accountability, que está super em voga, que é a pensar como dono, agir como dono. E por que isso é importante no home office? Eu costumo dizer que a pessoa que faz essa mudança de chave, ela sai da senzala. Eu gosto de falar muito isso para os meus alunos, sai da senzala. O que é sair da senzala? É você ainda estar naquela visão de estar trabalhando ali. Não, eu nunca vou abrir uma empresa. Por quê? Porque eu preciso de alguém em cima de mim. Eu preciso de um capitão do mato com um chicote para que eu consiga fazer o meu trabalho. Ou seja, você continua sendo escravo na senzala, tá? Isso eu acho perigoso, viu, Adailton? Isso eu acho muito perigoso. E entra até no papo que a gente estava falando antes, de desconstruir, de quebrar paradigmas, né? Assim, dentro da minha experiência de vida, até a opinião pessoal minha, eu já errei. Eu já falei tanta certeza absoluta que eu me arrependi. Já não dá pra contar nos dedos da mão. Então, assim. Aí eu, né, depois que eu me toquei disso, né, próximo aos 30 anos e tal. Obviamente uma questão de maturidade também. Eu comecei. Agora eu faço um exercício mental contrário, né? De sempre falar, pô, beleza, eu tenho essa opinião, eu acho que é dessa forma, mas eu não tenho certeza absoluta. A minha conclusão, a minha experiência me chegou até aqui, mas a qualquer momento alguém pode me refutar, a qualquer momento eu posso evoluir essa perspectiva para um outro lado. E essa questão de a pessoa se autoafirmar, eu acho que às vezes é positivo para a questão de autoconfiança e tal, mas muitas vezes é negativo. Então, nesse sentido, assim, quantas vezes você ouviu pessoas falar tanto nesse sentido de eu preciso trabalhar fisicamente, home office eu não consigo fazer a gestão, eu preciso ter alguém pra mandar em mim, eu não consigo ser líder, eu não sou bom pra vendedor, porque eu prefiro ficar atrás do computador, eu não sou muito sociável. Isso daí, você tá se auto-sabotando num nível absurdo, você tá dando um tiro no seu próprio pé. Se você continuar com esse pensamento e externando isso falando pros outros, você nunca vai evoluir, né? Então, assim, pode ser que sim, que você chegue na conclusão que você tem uma dificuldade de comunicação para ser um vendedor. Mas não é nada que possa ser trabalhado, existem inúmeros cursos justamente para isso. Você pode, né, pedir ajuda pros seus amigos, você pode estudar na internet. E se isso tá te prejudicando para atingir seus objetivos, então lute contra isso, né? E aí entra até a questão dos tipos de inteligência, que é outro ponto que também a gente pode explorar bastante. Mas o importante que eu acho é justamente esses pensamentos de autoafirmação, de você colocar como regra, é mais prejudicial do que positivo. Sim, com certeza, com certeza. Isso dentro, eu gosto de um autor, né, da neurolinguística, que é o Dilts, que ele adaptou os níveis de aprendizagem de Bateson, né, que é um psicólogo, que ele fala sobre a estrutura e o sistema de crenças de uma pessoa, né? Esse sistema de crenças, ele determina, de alguma forma, elementos da identidade da pessoa. E quando você gera essas travas, você está justamente colando a sua identidade como se aquilo não fosse para você. E aí você cria uma dificuldade que, por exemplo, hoje se impôs para a pessoa, para a maioria dos profissionais, dentro desse período pós-pandêmico, né? Sim. Então, a pessoa já chega ali e diz, não, eu preciso de alguém em cima de mim, senão eu não consigo render, eu preciso... E isso é um elemento que está, sim, associado a você desenvolver a autogestão, você desenvolver a autonomia, você desenvolver a autorresponsabilidade. Isso não vai refletir só no seu trabalho cotidiano. Isso vai começar a refletir em como você encara a sua carreira. Porque aí você começa a perceber, não, eu posso autodirigir o meu trabalho. Então eu posso autodirigir os meus resultados. Então eu posso autodirigir a minha carreira, tá? Então é um processo que não vai ficar só ali. É um aprendizado, uma educação que não vai ficar só em agora eu aprendi a trazer minha rotina para o home office.
agora que traz uma série de dificuldades. E uma delas é o seguinte, em geral, as pessoas que, quando a gente fala de comportamento, né, o ponto existe um ponto fundamental que é o inconsciente do indivíduo. O nosso inconsciente, ele sempre é maior do que o consciente, tá? Então, isso de psicologia mesmo, né? O instintivo e tal. Exatamente, aí, né? exatamente. Tem como fugir. Então, quando você fala de educação comportamental, você tem que falar de um processo de educação não apenas consciente, mas também do seu inconsciente. Existem várias formas de se fazer isso, né? Existem vários estudos, psicologia, programação neurolinguística, existem elementos que não são científicos, como, por exemplo, a prática da espiritualidade. Se a gente for parar aqui para pensar, as práticas religiosas, independente de qual seja a profissão, ela traz elementos que afetam e educam em nível de inconsciência, tá? Depois a gente pode discutir um pouquinho mais isso. Mas é justamente porque até ajuda na questão do propósito, humana, né? Aquela questão da religião ajuda na questão do propósito pra caramba também. O apelo profissional, aí tem uma série de coisas, né? Tem uma série de coisas. Agora, quando fala do home office, é que se você não fizer esse trabalho na sua mente consciente está dizendo, tá errado, aqui não é lugar de trabalhar, tá errado, aqui não é lugar de trabalhar. Vou dar um exemplo, minha filha começou a estudar 100% em casa, né, fazendo homeschooling, né, Sim. Com a pandemia, e online e tudo mais. Aí teve uma vez que ela chegou, acho que ela viu isso em algum YouTube da vida, pergunta assim, mãe, eu posso dormir na escola? Aí a minha esposa disse, não. Ela, então eu não tenho que estudar em casa? Veja, é uma associação. O que a gente chama de ambiente também está na nossa mente. O que a gente chama de ambiente também está na nossa mente. Então, o que você chama de ambiente de trabalho está na sua mente, está construído na sua mente. Você não pega o ambiente de trabalho e coloca ele dentro da sua mente. É uma projeção. Você projeta a experiência que você tem no que você chama de ambiente do trabalho para dentro da sua mente. Se você não trabalhar isso, sua produtividade vai cair em uma dimensão de home office. Ou seja, você tem que trabalhar também o aspecto da sua mente para que não haja uma queda de produtividade. E uma forma de você estabelecer isso é justamente estruturando algumas rotinas e ritos para quando você vai trabalhar, para quando você vai, de alguma forma, exercer algum aspecto da sua atividade profissional, né? Então, exercitar, né? Você ir ensinando o seu cérebro, sua mente, que essa é a nova realidade, que também dá para funcionar bem dessa forma e tal. Só para não ficar um negócio muito solto e viajado, né? Por exemplo, você toma banho e se arruma como se você fosse para o trabalho e senta na sua escrivaninha e começa a trabalhar. Só isso. Eu sei que é um conselho muito bom, eu já ouvi várias vezes, mas, você tá jogando fora um dos maiores benefícios que é se trabalhar de pijama. Nesse calor aqui, eu trabalho de cueca, sem camiseta. Aí faço reunião com o cliente no telefone ali, o cara não tá vendo mesmo, vixe. O cara mais imagina que eu tô de cueca falando com ele. É um dos maiores benefícios. Aí você tem que... Eu já vou usar outro exercício mental. Você falar, pô, você pode fazer isso ou você vai ter que pegar trânsito e ir pra empresa. Então, seja produtivo pra você manter a possibilidade de você poder continuar trabalhando de cueca, que é muito melhor. Adoro. É uma perspectiva também, né? Se a sua produtividade vai bem, sim, você estando de pijama, de cuecão, tá tudo certo. Se não, começa a treinar a mente. Esse negócio de treinar a mente, eu gosto de usar o exemplo de dirigir carro, de andar de violão. De andar de violão foi fogo. Dirigir carro e tocar violão. Que é... Quando você vai aprender... Isso daí é pra qualquer coisa. Serve pra línguas, pra música, pra qualquer coisa nova que você for querer fazer, né? Você sempre entra como realmente totalmente ignorante no assunto. Então, assim, você não tem prática e não tem o conhecimento. A partir do momento que você se esforça para aquilo, e aí é uma questão de dedicação, comprometimento, etc. Você começa a fazer 1 hora de aula de violão todo dia. Ou, sei lá, 2 vezes por semana, depende. Daí você tem que ter uma disciplina e manter isso de forma constante, né? Aí, com o tempo, você vai pegando conhecimento, só que você não tem a prática. Você começa a entender qual que é a lógica do negócio, mas seus dedos não são rápidos o suficiente para você tocar violão.
Aí, depois de um tempo, você começa a também ter uma prática dos dedos. Só que daí você tem que pensar na técnica e pensar no físico ali dos dedos. Depois que você começa, aí mantendo a disciplina ali de forma constante, o pensar começa a ficar automático. Você já sabe o que você tem que fazer. Só que os dedos, o físico, você ainda tem que pensar o que você tá fazendo. Mas daí já começa a ficar um pouquinho melhor, porque daí você tá pensando numa coisa só. Seu cérebro já começa a trabalhar de uma forma melhor. Até que chega no nível de especialista ali, de que você realmente aprendeu, né? Ou, por exemplo, se em inglês você ficou fluente, dirigindo, você vê que hoje, o cara tocando violão, ou um cara fluente em inglês, um cara que sabe dirigir, já é tudo automático. Você não... Pensa hoje, você que dirige, né? Que é o mais comum aí. Eu entro no carro ali... Eu não fico pensando, putz, o que eu tenho que fazer mesmo? Pera. Não, já vai, você já, putz, nem viu, já sai andando com o carro. Depende se o carro é seu ou não e tal. Violão, a mesma coisa. O cara que manja tocar, o cara pega e toca. Então é tudo uma questão de aprendizado e baseado em cima de disciplina, de esforço, de você se comprometer com aquilo. A questão do home office, obviamente, é uma coisa diferente. Vai ser uma mudança. Então vai gerar impacto. Às vezes tem pessoas que absorvem isso de forma fácil, tem pessoas que não. Eu, sinceramente, não foi fácil. Mas eu já trabalho há muito mais tempo de home office do que da pandemia. Eu já trabalho há uns 4 anos de home office. E no começo eu tive uma adaptação. E aí eu fui E essas técnicas aí, Adailton, me ajudou. Eu não me vestia, mas a questão de cumprir horário, de acordava, tomava um café, tomava um banho, etc. A disciplina, a rotina ajuda nesse sentido. E aí você vai mantendo essa rotina. Depois o negócio virou automático. Hoje em dia, nossa, eu não troco por nada. Minha produtividade... E eu tô falando produtividade, além de qualidade de vida, óbvio. Mas minha produtividade comprovada é tipo 200 vezes melhor do que se eu estivesse trabalhando fisicamente. Até por questões de trânsito, São Paulo e etc. Com certeza, quando você consegue fazer essa adaptação e fazer essa transição, o resultado em produtividade é uma coisa que você para e pensa assim, cara, como é que eu trabalhava daquele jeito e ainda achava melhor? A questão é justamente você fazer essa aprendizagem, né? Uhum. Engraçado que isso que você estava falando, isso daí é uma teoria da programação neurolinguística, que são os níveis de competências, né? Eu fiz PNL também. A gente tem a incompetência inconsciente, a gente tem a incompetência inconsciente, que é o que eu não sei e não sei que existe. É que eu não lembrava falar tão teoricamente que nem você, que né, você tem uma memória. Isso. É a competência, a incompetência consciente, eu não sei, mas eu sei que existe, porque alguém já falou. Sim. Aí a competência consciente, que é eu sei, mas eu preciso pensar para fazer, e a competência inconsciente, que é nesse nível que se alcança a maestria, né? É quando você já dominou realmente uma competência, você já dominou uma habilidade, você desenvolveu comportamentos que simplesmente aquilo ali já está no seu inconsciente e você faz por atalho mental. Qual a grande vantagem disso? Você não precisa pensar, simplesmente a coisa ela flui quase como que por reflexos, né? Então, para mim, por exemplo, é muito legal. Então, para mim, por exemplo, trabalho em casa, praticamente tudo que eu produzo, eu estou em casa, né? Praticamente tudo que eu produzo, eu tô produzindo em casa. Quando eu saio, que eu vou para a empresa ou vou para a universidade, é para executar o que eu produzi. Então, o meu criativo, na verdade é o criativo, né? O meu criativo sempre foi em home office. E é isso que a gente tá falando, né? Só para deixar claro, por mais óbvio que esteja, serve para tudo, tá? Não é só pro home office, não. Então, por exemplo, você quer, até que a gente tava falando de você mudar de carreira e tal, começar seguir meu sonho, alguma coisa do tipo, é o mesmo processo, vai ser uma coisa nova para você vai ter dificuldade, mas se você, né, manter a disciplina, continuar, vou pegar 2 horas por dia para estudar sobre esse assunto novo e fazer isso de forma, gerenciar de forma estratégica, a probabilidade de dar certo. Eu, sinceramente, eu acho que assim, qualquer coisa, dentro desses exemplos que eu dei, e a gente pode colocar para qualquer isso, inclusive qualquer tipo de profissão, obviamente, né, não vou colocar médico, você obrigatoriamente tem que estar 5 anos e tal, mas para você entender do assunto, para você poder discutir sobre o assunto, não necessariamente, né, você fazer uma cirurgia. Mas nos outros assuntos mais genéricos, em hobbies, etc., a gente pode aplicar na prática, que é o quê? Para você entender bem de um assunto, eu acho que você tem que estudar 1 ano, tipo, de forma contínua, sei lá, do mínimo 2 vezes por semana. Para você ficar bom no assunto,
assim, por mais que, né, que você não seja um cirurgião, mas você poder conversar sobre medicina com alguém, eu acredito que em 2 anos você fica bom. E aí, se você, dentro desses exemplos que eu coloquei, se você fizer com tocar violão, você vai conseguir ficar bom em 2 anos. Em 1 ano você vai conseguir tocar, em 2 anos você vai já, tipo, tirar umas músicas, já dá pra fazer uma brincadeira com os amigos. Se você pensar na questão de dirigir, pô, até antes disso, né? Mas assim, no primeiro ano você fica meio bração ainda, mas você consegue dirigir. Em 2 anos você já tá bom, já consegue viajar tranquilo. Você aprender um idioma, se você realmente se dedicar, tá? Daí eu sei que tem cursinhos que duram 5 anos, mas daí pouco tempo por semana, com uma didática às vezes não tão boa. Mas você pegar, pô, firme mesmo, de ficar treinando em casa, etc., também poderia usar a mesma expectativa. Então, se você hoje que tá assistindo a gente, você quer começar um hobby novo, você quer aprender... Assim, às vezes, você largar tudo do seu trabalho e ir pro outro emprego, realmente é uma decisão complexa. Mas se você conseguir gerenciar isso, continuar no seu trabalho, no seu tempo extra, você começa a estudar outra coisa pra no futuro você migrar, se você fazer isso com comprometimento e disciplina, você vai ficar bom naquilo, a probabilidade de dar certo é muito alta, é muito maior, quer dizer. Obviamente, né, você não tem como ter certeza de nada, existem vários poréns, mas você tem que começar de alguma forma. E tudo vai na base do disciplina e comprometimento, tá? Adailton, eu sei que deu uma pausinha aí, mas eu vou segurar essa pausa um pouquinho mais pra gente fazer o sorteio. Pessoal que tá na Tá bom, escuta aí, beleza. Beleza? Que daí Beleza. a gente Eu até tô conversou. mutando meu microfone aqui. Eu tô mutando meu microfone aqui porque subiram o som aqui, cara. E eu tô incomodando se ele tá Ah, a gente já vazando tá aí muito pra terminando você. já, é sexta-feira, aumenta aí, já vamos fazer o happy hour aí. A galera já tá no sextou aqui, valendo. Vou colocar uma cervejinha nessa caneca. Opa, meu amigo, não fale não. Eu tô com inveja de você, aqui tá chovendo, não tava? Tá chovendo, olha o tempo bom, ó, que você tá aí, você sim vai aproveitar. Mas beleza, Ô, Thiago, eu tô de frente pra uma choperia artesanal aqui de Guarajuba. Aí você tá E fazendo maldade. a garçonete já me conhece, ela já passou 2 vezes aqui, fez assim legal pra mim, não, segura. Adailton, tá liberado, pode pegar, tá? Só vou ficar triste que eu vou ficar com uma inveja danada, que eu não tenho nada aqui. Mas beleza, Kainan tá na escuta? Ou sim, tô compartilhando a tela, inclusive. Ah, legal. Pessoal, a gente vai compartilhar a tela do sorteio aí pra mostrar, né, que... Sim. Tamer? Oi, sua tela não apareceu ainda aqui não, cara. Eu acho que caiu, peraí. Vê agora. De novo. Foi. Olha, pessoal, a gente tá utilizando esse site aí pra garantir que não tá tendo nenhuma fraude, nada disso. Vai ser na sorte mesmo. Tudo bem, vamos lá. Eu vou recapitular aqui. Houve 18 inscrições, tá? Então eu vou sortear um número entre 1 e 18. E o número que sair no resultado, a gente confere aqui na planilha de inscritos. Lembrando que esse inscrito, ele tem que ter seguido as regras, tá? Os 5 passos das regras e a gente vai checar tudo. Isso. Então eu vou partir Ele pro tem que estar sorteio online, agora. tá? Se o cara não tiver online, passa pro próximo. Exato, ele tem que dar um salve aí no chat, se saiu o resultado dele. Beleza. Bom, o número sorteado foi o número 10, tá? O número 10 é o Carlos Eduardo Dalla Coleta. Carlos Eduardo Dalla Coleta. Ele tá presente aí? Confere Carlos aí por Eduardo, fora e se você estiver presente, por favor, dê um alô no chat. Em qualquer um dos chats, tá, pessoal? Pode ser tanto no do YouTube, da Twitch ou do Facebook. Próximo. Não tá presente? Não, ele não deu oi. Roda de novo. Vamos pro próximo. Então, vamos lá, pessoal, ainda tem esperança aí. Então, número 14. Número 14 é o Rodrigo Tiel. Rodrigo Tiel está presente aí? Nada ainda? Vou contar até 10. Então vamos de novo. Vamos pro próximo.
20. Ele voltou. E não tem, o Rona não tá presente. Então eu vou sortear mais uma vez. Vai lá, cara. Compartilha a tela novamente. Compartilhei que caiu. Aí, voltou. Foi. Eu tô compartilhando já. Tá aparecendo aí? Foi. Beleza. Número 17. Daniel Fernandes. Daniel Fernandes está presente aí? Dá um salve no chat. Pior que eu conheço esse. E pessoal, quem quiser já ir se antecipando aí e dar aquele alô, porque Quem se inscreveu já dá um salve aí no chat, que uma hora que chegar. Quem se inscreveu já dá um toque, porque aparentemente aí o pessoal se chegar tudo na sua saiu. vez, se chegar na sua vez aí, você já Apareceu. Daniel apareceu. Aê, foi. Apareceu? Foi. Parabéns então, Daniel. Vamos conferir aqui então. O Daniel, ele tem que ter feito, ele se inscreveu, claro. Vamos conferir se ele está seguindo a página da Athena Security, Athena Podcast, desculpa. Opa. É o Daniel Pousar. Vamos lá. Não é Pousar ou Fernandes? Daniel Fernandes, isso mesmo, desculpa, número 17 aqui. Ali, D. Fernandes. Esse cara aí. Esse cara aqui. Aí, beleza. Ele comentou lá no... Comentou que eu lembro. Marcaram um amigo nos comentários do post oficial. Vamos ver então. Nossa, agora até achar aqui, hein? Tá, Kainan. Confirma aí, depois você me dá um salve aqui. Mas, por enquanto, parabéns, Daniel Fernandes. Você é o grande ganhador aí de 2 canecas e o vale do iFood de R$100. A gente manda aí pra você, a gente vai entrar em contato e o pessoal da produção aí ver como vai te entregar e te mandar pro correio e tal. Beleza. Obrigado aí. Obrigado, Kainan. Adailton, vamos aproveitar e vamos ver se tem mais alguma pergunta aí do pessoal pra gente já encerrar. Maravilha, vamos lá, Beleza? vamos lá. Pessoal, pessoal do chat, quiser mandar uma pergunta, aproveita agora. Tem uma pergunta interessante aqui, gente. Quem fez foi a Flávia Cabral. Ela fez essa pergunta um pouco antes aí dessa. Tivemos um problema aqui técnico, tá? Caiu um raio, provavelmente, a chuva forte aqui. O link desestabilizou. Mas ela gostaria de saber de você, Thiago. Quando você estava pontuando, explicando sobre você ter foco, ela gostaria de saber como você não perdeu o brilho no olhar depois que você achou o seu norte. Então tá um pouco vago, mas beleza. Quer que eu recapitule? Não, eu vou recapitular. Lembra quando o assunto é quando você encontra o seu propósito? Sim. No começo do podcast, Que a ela quis menina fazer mandou a a pergunta. Isso. Aí ela completou a pergunta dela perguntando como para não desanimar, você continuar tendo o brilho no olhar e seguir em frente. Beleza. Então, é aquela questão do propósito que a gente conversou bastante, o Adailton, né? E eu acho que o equilíbrio que o Adailton falou é a resposta, sinceramente, né? E porque você ter o equilíbrio da sua mente
da emoção, entra a questão de você ter uma vida social, de você ter amigos, de você, né, conseguir... Acho que assim, você não consegue ser feliz sozinho. Esse eu acho que é um ponto importante. Eu acho que você tem que compartilhar. Por exemplo, né? Você faz uma viagem, vai lá para os Alpes Suíços, aí você tá lá naquela vista mais sensacional que a Suíça te proporcionou, que você, né, batalhou muito para conseguir aquilo. Imagina você tá sozinho ali. Aí beleza, hoje tem redes sociais e tal, aí você tira aquela selfie que fica bonita, fica legal. E aí você joga lá nas redes sociais, e aí você coloca, nossa, estou extremamente feliz e tal. Mas daí você tá lá sozinho, não tem ninguém pra compartilhar aquele momento. E beleza, não tô falando que você não pode viajar sozinho, tem muita gente que gosta pra caramba de viajar sozinho. Mas depois, quando você volta, além daquela, né, coisa mais superficial de rede social, de você poder compartilhar esse seu momento com seus amigos, com a sua família, com a sua namorada, com seus namorados, quer que seja, de você contar essa experiência, assim, você tem um prazer imenso quando você tem uma conquista, né, então você chegou lá, você viu a Torre Eiffel, a gente fez o nosso primeiro episódio do podcast aqui, né, aí você montou sua empresa, você mudou de emprego e conseguiu um emprego muito melhor, você tá conseguindo seguir seu sonho, mas você não ter, pra quem compartilhar aquilo, assim, o nível de felicidade que aquela coisa pode te dar, às vezes é de 50%, 40%. Às vezes de você compartilhar que realmente completa os 100% de felicidade, né? Que aquilo pode te trazer. Então, assim, isso que eu acho que é importante. Você nunca tá sozinho. E por isso você tem um equilíbrio, né? Por isso que aquela questão até... Eu já vi o Adailton falando de workaholic e tal. Acaba sendo uma coisa prejudicial. Eu acho que você consegue equilibrar o sentido de você ser um ótimo profissional, ser extremamente produtivo, às vezes ser mais produtivo que muitas outras pessoas que são workaholics, tendo o equilíbrio de ter uma vida pessoal legal. Assim, não é obrigado que, assim, tem gente que gosta, é mais sozinha, tá? Não tô falando que você é obrigado a ter um monte de amigos, mas você tem que tem aquele ciclo, aquelas pessoas mais próximas que você realmente ama, né? Você tem que... eu acho importante você ter esse tipo de relacionamento, você amar o próximo e ser amado. Isso sente muita falta. E isso agrega em cima do propósito, né? O que você acha, Dailton? O que você consegue complementar em cima disso? Perfeita colocação, Thiago. Eu lembro aqui os 4Ds, né? As 4 dimensões que você me fez falar, né? Corpo, emoção, mente e espiritualidade. Chamar atenção para a última, que geralmente as pessoas reduzem a questão da espiritualidade. Legal, verdade. Eu ignorei até agora. Quando reduzem a religião, né? Sim. Mas é por isso que eu gosto de chamar de conexão. Uhum. Quando eu estou dando meus treinamentos, principalmente junto aí com o professor Danilo, a gente às vezes chama o quarto corpo, ao invés de espiritualidade, a gente chama de conexão. Que a própria palavra, em sua etimologia de religião, ela remete a religar. Então, a prática de conexão é uma conexão com você mesmo. Muitas vezes, nós fazemos coisas, principalmente os jovens, né, se submetem a coisas por estarem desconectados consigo mesmo. Ou seja, eles mesmos não acreditam, não se dão o devido valor, não se amam, não se conectam consigo mesmo, não suportam estar consigo mesmo. E aí se submete a situações com medo, né? Medo de rejeição, reprovação, enfim, uma série de outras coisas. Então esse brilho no olhar é próprio de alguém que está devidamente equilibrado, alinhado. Uhum. E o corpo principal que gera esse alinhamento, e isso se reflete na mente, na emoção e no corpo fisiológico, né, é a espiritualidade, é a conexão. Quando você chega diante... você já viu aí nas minhas redes sociais que eu adoro praia, né? Eu adoro praia, adoro natureza. Sim. Quando você contempla a natureza assim, por exemplo, você se conecta. Aquilo ali é uma energia do ato, universo, sei lá, né? É um ato. Isso eu acredito bastante também, né? Sinceramente. Exatamente. É um negócio que não precisa explicar, né? É um negócio que você sente. Não, é incrível. Não, aí não tem explicação. Sim. Aí não você não precisa. Você não precisa classificar a religião X ou Y. É um negócio que sente, né? Não, exatamente. E esse eixo, esse ponto aqui, ó, desse mesmo lugar, dessa mesma experiência, desse mesmo exercício, desse mesmo corpo, né, podemos dizer, dessa mesma dimensão, vem a dimensão da vocação, vem a dimensão da identidade, vem a dimensão do propósito. A minha identidade ela é feita pelo meu corpo físico, pelas minhas emoções, o meu perfil comportamental, o meu temperamento, é feito pela minha mente, a estrutura
de crenças que eu possuo, o meu sistema de crenças, e é feito por esse corpo espiritual, essa conexão, esse ponto de conexão. Que espiritualidade é isso, é conectar consigo, com o outro e com o que está à sua volta. É por isso que é muito comum as religiões, em sua maioria esmagadora, independente de qual seja, ela remeter a elementos como caridade, amor, perdão. Sim. De comunhão, né? Todas acabam entrando nessa questão de comunhão. Legal. Exatamente. Dailton, pô, muito obrigado. Como eu falei, é um prazer aqui, a gente se deixar, você ficaria aqui o dia inteiro com você. Mas, né, vamos cortar aí pra a gente não queimar cartucho e a gente poder... Você já está convidado, vamos, né, só alinhar questões de dados para um próximo bate-papo. Tenho certeza que, né, a gente tem muito ainda que a gente pode aproveitar. Não falamos nada de liderança ainda. Sim. E falamos também. A gente falou um pouquinho por cima, né, mas acho que rendeu bem. Aí no próximo a gente foca em liderança e vendas. Opa, beleza? Maravilha. Mas assim, ajudar os profissionais, essas dicas aí que a gente falou, acho que a gente chegou em várias conclusões bem legais. Espero, né, ajudar de alguma forma, né? Você é especialista nisso, é sua profissão do dia a dia, é o que você faz, né? Muito bem. Mas, né, eu acho que essa conversa em conjunto aqui, acho que deu pra realmente dar alguns nortes, dar alguns insights, alguns inputs pro pessoal refletir, né? Quem sabe ajudar um pouquinho, nem que ajudar, né? Sei lá, 1% já é alguma coisa do pessoal que tá assistindo. Então vamos deixar pra gente no próximo aí, tá combinado, né? Daí a gente fala de liderança e venda, já tem até o tema já definido. Mas muito obrigado mesmo, foi uma honra conversar com você, alguém com a sua expertise, com a sua experiência, com o seu conhecimento. E aí, pra gente finalizar, eu queria que você desse sua última dica aí, em cima de tudo que a gente falou, do que você acha que é mais importante aí, o que você acha que não pode faltar. Antes disso, até eu queria também que você fizesse o seu merchan aí. Eu sei que você tem seus cursos, você tem a sua página, suas redes sociais, então fica à vontade, você está com um espaço aberto aí para divulgar, e aí você dá a sua mensagem final aí para o pessoal que está assistindo, para a gente já encerrar. Maravilha, Tiagão. Como a gente está falando aqui da questão de carreira profissional, né, de alguém que está iniciando sua carreira, ou que já está em sua carreira pensando em uma transição ou em uma consolidação, o que eu gostaria de chamar a atenção é a dimensão da sinceridade consigo mesmo, né? Seja sincero com o apelo mais profundo que você tem dentro de você. O que é que você quer? O que é que você quer para a sua vida, para a sua carreira profissional? Não adianta insistir. Se você quer ser surfista, não adianta insistir no escritório de contabilidade. Então, seja sincero com você. Vai ser feliz, vai realizar a sua vida, porque você merece. Você merece ser feliz. E tem como fazer isso de uma forma estruturada, sem estar na loucura, sem estar pondo em risco uma série de coisas. Tem formas de se fazer isso. Eu mesmo criei um curso que traz essas reflexões e esses pontos para definição de propósito, de como fazer essa transição, que eu passei a chamar de decisão certa, tomar a decisão certa. E a decisão certa, para mim, na vida profissional, está alinhado a isso, a você encontrar uma vida profissional que equilibre sua vocação, suas necessidades, né? Suas necessidades, as necessidades básicas de sobrevivência, até as necessidades de transcendência, de crescimento e de contribuição. E para que você tome essa decisão, você precisa ter coragem e fazer isso agora. Coragem de começar agora. Não deixa para começar amanhã. Começa agora, com a determinação de, por exemplo, quem sabe, se fizer sentido para você, ser sincero com você mesmo. Ser sincero com você mesmo, né? Legal, daí tu me arrepiou aqui, meu. Não, mas sério, é uma mensagem importante, tomara que, né, o pessoal ouça isso e vai atrás, né? Realmente tem opções, tem que fazer de formas estruturadas, tem pessoas que orientam nisso, então eu recomendo muito o pessoal que realmente está passando por isso, que tem... que tá procurando essa plenitude, né? Como você fala, Adailton. Existem caminhos. Eu mesmo fiz um curso de liderança que me ajudou muito. Foi antes de eu montar a empresa. E às vezes, se eu não tivesse feito esse curso, que eu peguei orientações nesse sentido, PNL, inclusive, programação neurolinguística, etc. Pode ser que eu não tivesse feito, ou se eu tivesse feito, não teria atingido os mesmos resultados, não teria crescido e ter atingido sucesso tão rápido. Então, assim,
Isso é extremamente importante e, né, pessoal, espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, tá? Então, beleza. Pô, Adelto, brigadão mais uma vez. Pessoal, lembrando, a gente não solicita nenhum tipo de apoio aí ao canal. A gente tá pagando isso aqui do nosso bolso mesmo. A gente não nem monetiza os vídeos, então não tem pretensão nenhuma de monetizar. O objetivo aqui realmente é compartilhar conhecimento e pra gente ter o retorno em cima do esforço, investimento que a gente tá fazendo, é ter o maior número possível de alcance. É só isso que a gente precisa. Então, por favor, né, isso é a única coisa que a gente pede em troca. É a ajuda, é a troca equivalente, até que o Adelto fala bastante disso, né? De, né, dar para receber. Então, o que eu peço para vocês, inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, compartilhem esse podcast, indiquem para os seus amigos. Vamos passar essas mensagens aí que são, né? A gente está tentando ajudar de alguma forma para outras pessoas. É só a forma de ajudar também, tá? Então, conto com vocês nesse sentido. E até o próximo episódio, que será sexta-feira que vem. A gente formalizou esse horário fixo, tá? Então o podcast a partir de agora é semanal. Eu sei que o último, faz tempo que a gente fez o último, faz quase um mês, que foi com os irmãos Peologo. Agora o podcast vai ser semanal, então todas as sexta-feiras, às 4 horas, a gente se vê por aqui, tá bom? Então obrigado mais uma vez a todos que participaram.